Bem-vindos a esta celebração. Hoje, Jesus volta a fixar o olhar naqueles que não conhecem o perdão nem a misericórdia divina. O Mestre escuta atentamente aqueles que não acreditam na sua ressurreição e vai ao seu encontro. Oferece a paz por onde passa e segue caminho para que todos transformem o seu coração com o seu sopro do seu Santo Espírito. Como podemos temer o mundo quando o Senhor, que possui as chaves da vida e da morte, caminha ao nosso lado? A morte de Jesus não ficou escondida num cenáculo, nem foi varrida da memória da humanidade. A cada ano, a ressurreição de Jesus ganha um novo rumo, porque o sinal dos cravos nas suas mãos e no seu lado não cicatriza, mas converte-se em reconciliação, em paz, em misericórdia divina. Trazemos hoje ao nosso coração aniversário e falecimento José Igreja e esposa, aniversário Romão Gomes, aniversário natalício Maria Cândida Ferreira da Rocha e marido José Silva Amorim, aniversário falecimento Manuel de Oliveira e esposa, António Ribeiro Matos, Avelino Sousa Figueiredo, Ana de Campos Matos e marido, Joaquim Rodrigues da Cruz, António Fernandes do Monte, irmã Bertelina e filhos, Manuel Afonseca Ferreira e esposa, Cecília Gonçalves de Brito, marido e pais, Florinda Gomes Alves e António Gomes de Barros. Ação de graças a Nossa Senhora da Ajuda, São José, Beato Carlos Acutis e São João Paulo II, Valdemar Gomes Saraiva, irmãos vivos e falecidos da Confraria do Santíssimo Sacramento, associados vivos e falecidos da Associação do Sagrado Coração de Jesus. De pé, cantamos. Aqui nos encontramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor do seu Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo estejam sempre convosco. Nesta Eucaristia queremos recordar os aniversários do Diego Casanova do 3º ano, do Simão Carvalho do 3º ano, da Mariana Martins do 6º ano, do Dinis Santos do 7º ano, da Beatriz Figueiredo do 7º ano e do Rodrigo Brito do 10º ano. Hoje, no segundo domingo da Páscoa, celebramos a festa da vida, celebramos a festa dos adolescentes do 8º ano. E é precisamente sobre essa festa que nos vão falar sobre a vida e nos vai falar a jovem do 8º ano sobre esta festa que vamos hoje viver.
Hoje, o 8º ano de catequese está em festa. A festa da vida, a festa da aliança, do amor e da comunhão entre Deus e o humano. Amor e vida são duas palavras que se completam e que têm um significado ainda mais profundo, quando explicadas e vividas segundo o exemplo de Cristo. Ele deu a sua vida na cruz por amor a cada um de nós. Na nossa festa, quisemos trazer como símbolo principal a cruz de Cristo, uma vez que esta simboliza amor, vida, superação, esperança e fidelidade. É assente nestas premissas que queremos evoluir na fé. Associem-se à nossa alegria e juntos celebremos a vida. Nesta Eucaristia rezemos também por todas aquelas pessoas que se sentem perdidas e ainda não perceberem o verdadeiro sentido da vida. Colocando a nossa vida nas mãos do Senhor, olhamos as nossas fragilidades, olhamos os nossos dias menos bons e, arrependidos, peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei por muitas vezes, pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus, amor todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, que viestes curar os corações, Senhor, misericórdia. Cristo, que sois a fortaleza dos fracos, Cristo, misericórdia. Senhor, que sois a esperança dos pecadores, Senhor, misericórdia. E como o hino pascal, aclamemos um hino de glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus de eterna misericórdia, que reanimais a fé do vosso povo na celebração anual das festas pascais, aumentai em nós os dons da vossa graça para compreendermos melhor as riquezas inesgotáveis do batismo com que fomos purificados, do Espírito em que fomos renovados e do sangue com que fomos redimidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Pelas mãos dos apóstolos realizavam-se muitos milagres e prodígios entre o povo. Unidos pelos mesmos sentimentos, reuniam-se todos no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros se atrevia a juntar-se a eles, mas o povo enaltecia-os. Cada vez mais gente aderia ao Senhor pela fé, uma multidão de homens e mulheres, de tal maneira que traziam os doentes para as ruas e colocavam-nos em enxergas e em cátares, para que, à passagem de Pedro, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Das cidades vizinhas de Jerusalém, a multidão também acorria, trazendo enfermos e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia.
Diga à casa de Israel, é eterna a sua misericórdia. Diga à casa de Arão, é eterna a sua misericórdia. Digam os que temem o Senhor, é eterna a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor, é admirável aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e cantemos de alegria. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Senhor, salvai os vossos servos. Senhor, dai-nos a vitória. Bendito o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós vos bendizemos. O Senhor é Deus e fez brilhar sobre nós a sua luz. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Mas ele pousou a mão direita sobre mim e disse-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Estive morto, mas eis-me vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e da morada dos mortos. Escreve, pois, as coisas que viste, tanto as presentes como as que hão de acontecer depois destas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa, onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, se-lhes-ão perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, se-lhes-ão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: Se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro.
Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Podem sentar-se. Então, escutávamos no Evangelho de hoje, no Evangelho que nos acabou de ser servido, escutávamos uns discípulos que estavam em casa. E como é que eles estavam em casa? De portas e janelas fechadas. Porquê que as portas e janelas estavam fechadas? Quando nós estamos em casa e fechamos as portas e as janelas, é porquê? O que é que significa? Que estamos com frio, pode ser, também é verdade. Diz? Que vamos dormir, também pode ser, ok? Alguém deu uma resposta aqui deste lado. Diz? Que não estamos em casa, ok, mas neste caso eles estão em casa. Imaginem que estamos em casa, fechamos as janelas e as portas, significa que estamos com medo, exatamente. Muito bem, imaginem, quando vocês, se acontece, eu não sei se acontece, por exemplo, os pais vão sair por aí por 10 minutinhos e dizem, fiquem em casa, e o que é que eles dizem? Fiquem em silêncio, tudo fechadinho, porquê? Que é para as pessoas pensar que não está ninguém em casa, certo? Quando não vemos luz, pensamos que não está ninguém, certo? E é isso que os discípulos estavam a fazer. Estavam de janelas e portas fechadas porque eles estavam com medo. Mas estavam com medo de quem? Dos judeus, exatamente. Porquê? Porque os judeus andavam atrás dos discípulos de Jesus para os prender. Porquê? Eles tinham conseguido matar Jesus, certo? E agora queriam acabar com os discípulos, que era para não darem continuidade a esta mensagem que Jesus traz às nossas vidas. Mas, no entanto, estando as portas fechadas e as janelas fechadas, há alguém que entra. Quem é que entrou lá em casa? Jesus, exatamente. Porquê? Porque Jesus tem o poder sobre tudo e consegue entrar em todo lado. Às vezes nós até nem queremos que Ele entre no nosso coração e Ele consegue sempre entrar para o curar do nosso coração e do coração daqueles que amamos. Ele consegue entrar em todo lado, basta querer. No entanto, Ele apareceu 2 vezes. A primeira vez, faltava lá alguém. Havia alguém que não estava. Quem é que não estava? O Tomé, que até conhecemos o Tomé, que é o incrédulo, certo? Aquele que não acredita sem ter visto. E depois, na segunda vez que Jesus aparece, Tomé já lá está e assim é que Tomé acredita. Porquê? Porque viu, precisou de ver para acreditar. Mas Jesus desafia-nos a muito mais que isso. Jesus desafia-nos a acreditarmos sem vermos. Diz, felizes os que acreditam sem terem visto. É isso que Jesus nos pede. É isso que a nossa fé nos impulsiona, a acreditar na ressurreição de Jesus, nos nossos corações. Jesus pede-nos para acreditarmos nisso. Isso é, na verdade, a nossa fé. Muito bem, então estamos a falar da vida, da fé, e nós, se pensarmos bem, há poucos dias, no domingo de Páscoa, ou melhor, até antes, na Sexta-feira Santa, nós vivemos o que é que vivemos na Sexta-feira Santa? A morte de Jesus, certo? E a morte de Jesus morreu onde? Numa cruz, que foi o símbolo que nós trouxemos no início da celebração, certo? Trouxemos uma cruz. Eu trouxe a haste vertical e a catequista trouxe a haste horizontal. E isso faz uma cruz, certo? Então, na Sexta-feira Santa, podemos entender, de certa forma, que a cruz é até um símbolo de tristeza, um símbolo de morte, certo? Mas é nessa mesma cruz, essa cruz que nós achamos que é um símbolo de morte, que no domingo de Páscoa, o que é que acontece? Jesus ressuscita, exatamente. Ou seja, a cruz que pensávamos que era um sinal de morte, é na verdade um sinal de vida. Aliás, as 3 cruzes que estão aqui à frente, com Jesus, são as cruzes que andaram nas nossas casas a anunciar que Cristo ressuscitou. Ou seja, aquilo que pensávamos, a cruz que pensávamos que era um sinal de morte, é na verdade um sinal de vida.
E é isso que Jesus quer trazer à nossa vida, quer nos dar vida. É Ele que diariamente nos dá vida. E sobre esta festa da vida que celebramos, esta festa do 8º ano, nós estivemos a pensar um bocadinho que imagem poderíamos usar. E vocês têm nas vossas mãos uma folha, certo? Eu vou convidar os adolescentes do 8º ano a virem para a minha beira. Podem-se colocar aqui. Podem ser assim em cima para serem vistos. Vocês continuam sentadinhos, está bem? Sentadinhos e em silêncio. Nós vamos fazer uma dinâmica, vamos dobrar as folhas, mas a língua não é para dobrar, está bem? A língua fica quietinha, caladinha, está bem? Então começamos, num lado temos Jesus, não é? A cruz da vida, mas se olharmos do outro lado, temos uma folha branca. Esta folha em branca é sinal da nossa vida. Quando nós nascemos, a nossa vida começa assim, uma folha em branco, pronta a ser escrita. E se nós olharmos para esta folha em branco, ela está muito bonita, certo? Sem nenhuma vinca, sem nenhum risco, está, podemos dizer, perfeita. Mas, no entanto, a nossa vida não serve para ser perfeita. A nossa vida serve para ser trabalhada e reajustada conforme a nossa felicidade. Então, nessa mesma folha, nós vamos começar a construir o nosso alicerce. E qual será o nosso maior alicerce? Qual é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida? O que é? O coração, ok. E o que é que está no nosso coração? O amor. E a quem é que nós damos amor? Diz? Às pessoas, mas e qual é as pessoas a quem nós damos mais amor? Aos pais, exatamente. Então, nessa mesma folha, como sinal do nosso amor pelos pais, do nosso maior alicerce, vamos construir uma casa. Nós até há uma música que nos ajuda dos Dama que diz que somos casa, certo? Vocês conhecem essa música, sim? Porquê? Porque a nossa casa é o nosso refúgio, é o nosso porto de abrigo. Então, nessa folha, vamos começar a construir uma casa. Vamos construir o primeiro telhado. Construímos assim. Vocês não têm folha? É pena. Deviam ter. Exato. Começamos a construir para correr melhor de pernas para o ar, Jesus, está bem? E construímos então o primeiro telhado. Como eu disse, dobramos a folha, não dobramos a língua. Sempre em silêncio, está bem? Então construímos o primeiro telhado. Mas uma casa tem sempre 2 telhados. Ou seja, construímos então o segundo telhado. E ficamos assim com uma casa, certo? Parece uma casinha, pelo menos. Sim, pode trazer, catequista, pode trazer para aqui para a frente, para os pais. Para ver se os pais também sabem fazer. Ficamos assim com uma casa. Vocês já têm a casa? Exatamente. Muito bem, então, quando nascemos, construímos o nosso primeiro alicerce. Construímos a nossa casa. Felizmente temos os pais e por isso já temos a nossa casa. Mas depois, temos que continuar em silêncio, está bem? Depois de construir a casa, quando ficamos mais velhos, quando acabamos, por exemplo, o secundário e vamos para a universidade ou vamos trabalhar, precisamos de fazer voos maiores. Então, construímos o nosso avião. Como é que se constrói um avião? Este vocês já sabem, não é? Este é mais fácil. Dobramos assim a meio a casa. Certo? Tu ficaste no primeiro telhado ainda. Eu vou-te ajudar. Rodas aqui este. Assim, para ali. Isso. E agora vamos dobrar assim a meio. Isso, boa. Isso mesmo. O avião vocês já sabem que é mais fácil, não é? Então, depois de dobrarmos a meio... Em silêncio, em silêncio. Afinal, são os pais que estão a fazer barulho, não são as crianças. Dobramos agora para baixo as asas e fica o avião. Esta parte é mais fácil, não é? O avião vocês já estão habituados a fazer, não é? Na escola. Assim, e ficamos assim com um avião, certo? Este avião é sinal da viagem que nós fazemos para dar novos passos. Não é para atirar, não é para atirar. Fazemos as nossas viagens para alcançarmos novos objetivos, para ir em busca da nossa felicidade. É uma coisa até que os pais e os avós normalmente não gostam, porque obrigam os filhos e os netos, às vezes, a mudar de cidade,
às vezes a mudar de país, a ir para longe. Mas é algo que precisamos para crescer, de sair debaixo das saias da mãe. Precisamos de começar a crescer. Mas, às vezes, acontecem alguns percalços. E os mais velhos sabem do que eu estou a falar. Às vezes na nossa vida temos amigos que não são bem amigos. Às vezes estudamos muitos anos para ter uma determinada profissão, mas depois as coisas não correm como nós queremos e temos de mudar de profissão. Ou seja, às vezes há assim alguns percalços do caminho. Costumamos dizer que às vezes batemos com a cabeça na parede. Então nós vamos tirar do nosso avião esse percalço. Vamos tirar as asas do nosso avião. Vamos retirar assim devagarinho, às vezes é um bocadinho mais difícil. E isto são as faltas, as fragilidades da nossa vida. E se repararmos no avião, ao retirarmos as asas, o avião, se perde as asas, vai começar a descer, certo? Mas temos que descer devagarinho, senão ele cai com força. Então este avião começa a pousar, começa a ganhar um novo alicerce. Vocês estão a acompanhar, certo? Isso mesmo. Construímos o nosso novo alicerce, que é a nossa vida, e ao construirmos a nossa vida, abrimos este avião que acabou de pousar e temos, na verdade, uma cruz. A cruz que é a nossa vida. A cruz que Jesus dá à nossa vida. É a cruz da vida, aquela cruz que inicialmente pensávamos ser a cruz da morte, a cruz onde morreu Jesus na sexta-feira, é na verdade a cruz da vida, a cruz que Jesus nos dá. Tens de cortar as asinhas, ainda ficaste no avião, ainda és pequeninha, ainda não sabes o que são as fragilidades da vida. Vocês conseguiram? Exatamente, podem mostrar a vossa cruz? Isso mesmo? Pois chegou como minha, eu rodei ao contrário. Muito bem, podem sentar-se. Muito bem. Os pais conseguiram fazer a cruz? Sim, muito bem. E os meninos conseguem? Muito bem. Depois em casa vão ensinar os pais. Vão ensinar os pais a fazer. Muito bem, vamos voltar a fazer silêncio. Concentrem-se. Meninas. Então, se olharmos para a nossa cruz, lembram-se da folha inicial que nós tínhamos? Que era assim muito bonitinha, muito branca, sem nenhum defeito. Se nós olharmos para a nossa cruz, vamos ver que a nossa cruz tem alguns defeitos, certo? O corte não é bonitinho, porque não foi feito com uma tesoura, foi feito com as mãos, porque a nossa vida é moldada com as nossas mãos. A nossa vida é trabalhada por nós próprios, em busca da nossa felicidade. E isso faz com que as folhas às vezes fiquem assim, as cruzes um bocadinho mais finas, outras um bocadinho mais grossas, tal como nós, não é? Uns são mais grossinhos, outros mais fininhos. E algumas às vezes até têm, se cortarmos mal, fica um rasgão para dentro. Isto significa que a nossa vida é assim, frágil, defeituosa, com alguns defeitos. Mas se nós repararmos, peço a vossa atenção, senão depois não vão perceber o final, está bem? A cruz, apesar de ter defeitos, se repararem, está inteira. E é isso que Jesus pede a cada um de nós. Jesus não se importa com as nossas feridas. Jesus não se importa com as nossas nódoas, com as nódoas que nós temos. Jesus purifica-nos e limpa-nos dessas nódoas. Jesus pede sempre a verdade na nossa vida. Jesus pede esta inteireza de ser. Jesus pede que, seja onde nós estivermos, que sejamos capazes de trazer a verdadeira cruz na nossa vida. A cruz que ninguém é capaz de desfazer. Jesus pede-nos precisamente que, mesmo que vivamos cheios de defeitos, cheios de fragilidades, Jesus pede-nos a verdade. É isso tantas vezes que fazemos, por exemplo, no sacramento da reconciliação. Colocamos-nos diante do sacerdote e dizemos: Jesus, estou aqui tal como sou, como tu bem me conheces. Jesus pede então que sejamos capazes de carregar esta vida. Porque, na verdade, Jesus, ao ressuscitar no domingo de Páscoa, ressuscitou no nosso coração.
no coração de cada um de nós. Então, sempre que nós fazemos alguma coisa, sempre que falamos para alguém, ou mesmo quando não fazemos, temos de pensar que é Jesus que está a fazer em nós. Jesus está no nosso coração, Ele ressuscitou no nosso coração e quer que cada um de nós seja este transmissor da sua mensagem de amor. Ou seja, se um dia pensarmos em maltratar alguém, em tratar mal algum amigo, temos de pensar: Jesus não queria que eu fizesse isso. Jesus está no meu coração, por isso eu não vou tratar mal ninguém, está bem? O convite feito hoje a cada um de vocês, e aos mais velhos também, é pensarem sempre: se Jesus estivesse comigo, e Ele está sempre conosco, eu seria capaz de fazer isto que estou a fazer? Ou então até diferente: como Jesus está comigo, eu quero fazer isto. Eu quero levar o amor mais além, eu quero dar a vida pelos outros. É este convite que Jesus faz diariamente a cada um de nós. É por isso que este convite é feito à vida, porque todos temos uma vida e temos de cuidar dela. E a respeito desta mesma vida, eu convidei alguém para vir falar um bocadinho connosco, para nos falar sobre a sua vida, sobre como é que ele tem vivido a sua cruz, como é que ele tem vivido a sua vida. Vou passar-lhe então o microfone e ele vai falar e vai se apresentar e falar um bocadinho com vocês. Alguns de vocês já o conhecem porque já o viram aqui. Aqui até neste palco, acho eu. Exatamente. Bom dia a todos. Meu nome é Pedro, tenho 24 anos e sou de Vila do Conde, aqui uma terrinha perto, Ferreiró, não sei se alguém conhece. E estou aqui hoje para vos falar um bocadinho sobre a minha vocação e aquilo que eu estou a partir à descoberta no meu caminho de seminário. Eu sou seminarista, estou a estudar na casa onde o vosso padre, o vosso pároco, o Padre Bruno, estudou. E para mim dar o testemunho é sempre uma coisa um bocado complicada, porque nem eu próprio sei como é que as coisas foram acontecendo e decorrendo. Exatamente. E que grande força. Quando eu tinha 18 anos, estava a estudar, como a maior parte de vocês lá chegarão, e a um certo momento as dúvidas chegam e nós interrogámos-nos sobre aquilo que queremos fazer para a nossa vida. E o meu pároco veio falar comigo e perguntou-me se eu nunca tinha pensado em ser padre. E eu disse logo que não. Ele convidou-me então para eu ir conhecer o seminário e eu disse: eu vou, mas só vou para conhecer, não vou para ficar. E a verdade é que, sem contar muito com isso, embarquei num caminho de descoberta e quando entrei pensava que não ia ficar lá 3 meses e já estou lá há quase 6 anos. Estou no 5º ano de Teologia e pronto, já quase a chegar ao fim desta meta. Mais importante do que eu dar aqui a conhecer a minha história de vida é convidar-vos também, a cada um de vocês, principalmente os mais novinhos, a perguntarem-se sobre aquilo que querem fazer da vida, sobre o sentido que querem dar à vossa vida e, por que não, equacionarem, pensarem em ir conhecer o seminário e em dar esta oportunidade também a Cristo. É claro que o caminho não é só facilidades, não é só alegrias, também na minha vida tem essas cruzes assim com alguns rasgões e com algumas imperfeições, mas na verdade é que ao fim destes 6 anos posso dizer efetivamente que sou muito feliz e que estou muito contente com o caminho que estou a seguir. Por isso fica o convite, acho que vão lá no dia 1 de junho conhecer o seminário e depois, se algum de vocês quiser pensar nessa possibilidade, estou aqui eu, o Padre Bruno e o Adélio para testemunharmos que é de facto um caminho que nos torna felizes e é de facto um caminho onde construímos amizades muito fortes, porque vivemos lá 24 horas por dia e então criamos estas amizades aqui com o Padre Bruno, é um grande amigo meu, por quem eu tenho um carinho muito especial, e também o Adélio,
Por isso fica o convite, não vos maço mais e para vocês pequenitos, espero que sejam muito felizes e que Jesus vos acompanhe neste caminho da vossa vida. Obrigado. Agradecemos então ao Pedro o seu testemunho, a sua mensagem, ele que também, tal como o Adélio, fez caminho há alguns anos no seminário, 3, 4, já não sei. Eu fiz muitos mais, que eu sou da velha guarda, fiz quase 15 anos de seminário, que fiz menor e maior, e o Adélio também fez menor, certo? O Adélio é o seminarista que vocês já conhecem, se não conhecem deviam conhecer, porque é o único seminarista de Barcelos que temos, e daqui a 2, 3 anos, tudo correr bem, será ordenado sacerdote, por isso temos de arranjar novos, não é? Temos de ir em busca. Mas acima de tudo o que eles vêm cá dizer é esta mensagem que o Pedro dizia, para sermos felizes, para irmos em busca da nossa felicidade. É certo que eles andam no seminário, mas a mensagem que eles querem transmitir não é que todos os rapazes têm de ir para padres, não. A mensagem que eles querem transmitir é que os rapazes e as raparigas devem sempre procurar a sua felicidade e nunca devem deixar de lutar por isso. Mesmo que às vezes as coisas corram mal, como vimos no avião, rasgamos, mesmo que batemos com a cabeça, mesmo se cairmos, estará lá sempre alguém para nos suportar e ajudar a levantar. É essa a mensagem que eles nos querem transmitir. Também no final da celebração, podem ter a possibilidade de falarem um bocadinho com eles, se quiserem, e eles estão também a vender o livro 31 Dias com Maria, que é o livro que nós usamos no mês de maio para rezar. O livro tem um custo de 10 euros. Se porventura alguém o quiser levar e não tiver o valor para entregar, deixe o nome e depois eu faço chegar o valor. Agradecemos então a presença uma vez mais do Adélio e do Pedro conosco. É muito bom, nos últimos, pelo menos desde que eu estou cá há 1 ano e meio, já recebemos os seminários 5 ou 6 vezes e como ele disse, no dia 1 vamos também todos conhecer o seminário, no dia 1 de junho, o seminário maior e o seminário menor, para ficarmos a conhecer também essa casa, essas casas, e percebermos que também há coisas boas lá, que há coisas diferentes, porque vocês já deram por ela que os seminaristas e os padres afinal não são assim tão diferentes de vocês, certo? São homens como são, por exemplo, os vossos pais, certo? Muito bem. Então vamos de pé professar as razões da nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. De todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas e por nós, homens, por a nossa salvação. Não pelo Espírito Santo, não sei da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, com os Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao 3º dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou com os profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professa um só batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. E rezamos todos juntos a oração deste 2º domingo da Páscoa. Senhor, que a tua misericórdia faça nascer em nós o perdão, confirma os nossos passos, ajuda-nos a sair em missão, dando testemunho de como o teu perdão transforma a nossa vida. Irmãs e irmãos, nestes dias santíssimos da Páscoa, elevemos a nossa oração ao Pai Celeste, pela Igreja e pelo mundo, aclamando com toda a confiança. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Para que os bispos, os presbíteros e os diáconos da Igreja sirvam os crentes e os que procuram a Cristo, ensinando, perdoando e dando a paz, oremos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor.
para que os responsáveis no governo das nações trabalhem sem perderem a coragem pelos mais pobres e por maior justiça, oremos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Para que os idosos e os doentes sem esperança encontrem a seu lado quem os ame e lhes dê a conhecer o Evangelho, oremos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Para que os corações dos que não creem sejam iluminados por Jesus, que esteve morto, mas está vivo, e encontrem nas comunidades cristãs quem os acolha e testemunhe o amor e o perdão, oremos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Para que a nossa comunidade aqui reunida acolha a salvação que Deus lhe dê e se deixe renovar por Jesus Cristo, oremos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fazei que o Espírito de Cristo ressuscitado nos revele a plenitude da sua Páscoa e inspire os nossos gestos e palavras para sermos suas testemunhas. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do humano, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do humano, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho de salvação. Ora, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, amor todo-poderoso, receba o Senhor pelas mãos deste sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem, por toda a sua santa Igreja. Aceitai benignamente, Senhor, as ofertas do vosso povo, de modo que, renovados pela profissão da fé e pelo batismo, mereçamos alcançar a bem-aventurança eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus, amor eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele nascem os filhos da luz para a vida eterna e abrem-se para os fiéis as portas do reino dos céus. Porque a nossa morte foi redimida pela sua morte e na sua ressurreição ressurgiu a vida do género humano.
Deus nosso Pai, que sois tão bom, sentimos-nos contentes por estarmos reunidos junto de vós. Queremos agradecer-vos e com Jesus na vossa igreja cantar-vos a nossa alegria. Sois tão nosso amigo que criastes para nós este mundo grande e belo. Sois tão nosso amigo que nos dais o vosso Filho Jesus para nos guiar até junto de vós. Sois tão nosso amigo que em Jesus, pelo Espírito Santo, reunis toda a humanidade como filhos de uma só família. Porque sois tão nosso amigo, queremos dar-vos graças e com os anjos e os santos que vos adoram no céu, cantamos com alegria. Senhor Deus, Deus do universo, Deus do universo, Santo, Santo, é o Senhor Deus, Deus do universo, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, Hosana. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana. Santo, Santo, é o Senhor Deus, Deus do universo, Deus do universo, Santo, Santo. Bendito seja Cristo Jesus que nos mandastes, o amigo dos pequeninos e dos pobres. Ele veio para nos mostrar como podemos amar-vos e como podemos amar-nos uns aos outros. Ele veio para tirar do coração de toda a humanidade o pecado e a maldade que não nos deixam ser amigos, nem nos deixam ser felizes. Ele prometeu que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias, para podermos viver da vossa vida como vossos filhos. Deus nosso Pai, nós vos pedimos, enviai o vosso Espírito Santo, para que este pão e este vinho se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua morte, Jesus deu-nos a maior prova do seu amor. Quando estava à mesa com os discípulos, tomou o pão, fez uma oração para vos dar graças. Depois partiu o pão e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Em seguida, tomou o cálice com vinho, fez de novo uma oração para vos dar graças. Depois entregou o cálice aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse-lhes ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da nossa fé. Quando comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte e esperando a vossa vinda gloriosa. Por isso, ó Pai, que sois tão bom, lembramos agora a morte e a ressurreição de Jesus, o Salvador do mundo. Jesus entregou-se nas nossas mãos para ser agora a oferta de reconciliação e de paz, o nosso sacrifício que nos leva até junto de vós. Escutai-nos, Senhor nosso Deus, dai-nos o vosso Espírito de amor a todos nós que participamos nesta mesa santa, para ficarmos cada vez mais unidos na vossa Igreja, em comunhão com o Colégio Cardinalício, com o nosso Arcebispo José, Bispo Auxiliar Delfim, os bispos do mundo inteiro e com todos os que trabalham pelo vosso povo. Lembrai-vos de todos aqueles de quem mais gostamos, os nossos avós, os nossos pais,
os nossos irmãos e os nossos amigos. E também daqueles de quem não gostamos tanto. Lembrai-vos dos que já partiram deste mundo. Lembramos hoje de forma particular o nosso querido Papa Francisco. Recebei-os com amor na vossa glória. Reuni-nos também a nós um dia, ó Pai, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, com São José, seu esposo, com seu coração de Pai, para celebrar o dia eterno no vosso reino, onde todos os amigos de Jesus, nosso Senhor, cantam sem fim um cântico de louvor. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos de verdade filhos muito amados do Pai, ousamos rezar cantando a oração que o Senhor nos ensinou. Senhor, tua voz que me chamou e me pediu que me entregasse a meus irmãos. Essa voz me transformou, a minha vida ela mudou e só penso agora, Senhor, em repetir-te. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos de irmãos. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos de irmãos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. O vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos de irmãos. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos de irmãos. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vosso é o reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. No Espírito de Cristo ressuscitado, saudai-vos com um gesto de paz. Tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem piedade de nós.
piedade de nós. Dá-nos a tua paz, dá-nos a tua paz, dá-nos a tua paz, dá-nos a tua paz. Felizes somos nós, porque somos convidados para a ceia do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que carrega o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dê uma palavra e eu serei salvo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo.
Rezem por mim. Mais uma vez, ressoa o teu simples pedido, querido Papa Francisco. Rezamos por ti, que já repousas no abraço eterno do Pai, e nós elevamos o coração ao Senhor e dizemos obrigado. Pela tua vida entregue, por como nos ensinaste, se somos portadores de gratidão, o mundo também se torna melhor. E sentimos-nos convidados a acolher com alegria o teu legado à oração. Por como nos dizias, a oração é o nosso coração e a nossa voz. E renovamos o nosso desejo de viver a fraternidade, porque nos mostraste com clareza que quem reza nunca deixa o mundo para trás. E queremos colaborar na missão de compaixão, porque como aprendemos no Evangelho, quem não ama o irmão não reza de verdade. Sentimos-nos filhos de um mesmo Pai, porque como tantas vezes sublinhaste, somos filhos do amor, somos irmãos do amor, somos homens e mulheres da graça. Comprometemo-nos a ser uma igreja sinodal. Queremos ser uma igreja que escuta, porque também, para nós, a participação de todos é um compromisso eclesial irrenunciável. Obrigado, Papa Francisco. Hoje e sempre rezamos por si. Descanse em paz. Amém. Fazemos neste momento a benção das cruzes que vão ser entregues aos adolescentes do 8º ano e a entrega dos diplomas. André Xavier, David, Francisca,
Miguel, Miguel, Núria, Vasco. A estes adolescentes damos uma grande salva de palmas. Oremos. Concedei, Deus, amor todo-poderoso, que a força do sacramento pascal que recebemos permaneça sempre em nossas almas. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus amor todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. O amor do Senhor desça sobre vós e permaneça para sempre. Ide em paz, e a todos o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia.